trecho da linha férrea subindo a serra até Nova Friburgo é inaugurado em 18 de dezembro de 1873, com o ilustre comparecimento do imperador Dom Pedro II. Bernardo Clemente Pinto, filho do barão de Nova Friburgo, recebeu a comenda de segundo barão pelo desafio de ter trazido a linha férrea até a região serrana. O transporte ferroviário chega a Nova Friburgo em função das fazendas de café em Cantagalo, pertencente à família Clemente Pinto, os barões e condes de Nova Friburgo. A linha férrea, além de ter facilitado o escoamento do café das fazendas do barão em Cantagalo, foi um divisor de águas na história de Nova Friburgo. De 6 dias de viagem em lombos de burro ou a cavalo, passou-se a fazer em 6 horas o trajeto entre o Rio de Janeiro e Nova Friburgo. A linha férrea deu um grande impulso econômico no turismo local, principalmente com o trem de passeio, prestando à ferrovia não somente o serviço de transporte de mercadorias, como igualmente de pessoas. O antigo caminho da linha férrea é paralela à rodovia, como vemos nessas imagens. O vereador professor Pierre é autor da Lei Municipal de número 4017, promulgada em 2012, criando a Via Parque de Caminhada de Muri, conhecida comumente como Caminho do Trem. Conforme esse dispositivo legal, o tráfego prioritário na Via Parque seria de pedestres, ciclistas e igualmente para cavalgadas e charretes. Automóveis e motociclistas poderiam trafegar, desde que em baixa velocidade, e caminhões em caso de necessidade, sendo proibida a circulação e o estacionamento de veículos pesados. A estrada de terra seria mantida, à exceção de alguns trechos que já se encontram asfaltados. O poder público municipal estimularia caminhadas ao ar livre nessa via, assim como a implantação de equipamentos para a contemplação da natureza e estímulo à sociabilidade. Igualmente, providenciaria na Via Parque abrigos contra a chuva, bicas de fontes naturais, mesas para piqueniques, bancos, pontes cênicas, mirantes e sinalética. Enfim, a Via Parque entraria no circuito turístico de Nova Friburgo. A Sociedade das Florestas do Brasil, sediada em Muri, seria um dos órgãos fiscalizadores. No entanto, transcorridos vários anos dessa lei, até o momento o governo municipal não viabilizou recursos para o caminho histórico. Começa num contato maravilhoso com o pesquisador Pedro Paulo Lomba, que era um morador ali de Muri. E o Pedro Paulo sempre foi entusiasta daquela estrada, né, que ele mesmo chamava de Via Parque, Caminho do Trem. E ele falava comigo: Pierre, a gente precisava preservar isso daqui, porque isso aqui é uma riqueza natural, a gente tem aqui a Mata Atlântica, a gente tem um espaço sensacional que não pode ser perdido. E aí veio a ideia da lei, de apresentar uma legislação que pudesse o quê? Assegurar esse caminho, preservando esse caminho de qualquer forma de urbanização que viesse, logicamente, a descaracterizá-lo, ou seja, manter preservado todo aquele processo de caminhada, de estímulo ao esporte, ou seja, a Via Parque de caminhada própria das pessoas, e ao mesmo tempo fizesse uma combinação de quê? De voltar ao processo histórico, uma vez que foi caminho do trem.
Então, se é um caminho do trem, por que não equipar essa estrada, né, com espaços próprios, até mesmo com elementos da ferrovia ou até mesmo vagões, de modo que o turista, de modo que o próprio munícipe possa ali desfrutar. Então, a ideia vem nesse sentido. Nesse caso, Pierre, seria assim, resgatar um lugar de memória, né, que seria a antiga linha férrea. A extensão, todos sabem, né, que vai até Cachoeiras de Macacu, nessa linha da Serrana. Quer dizer, no caso, você fez uma delimitação, está aqui na sua lei, né, porque pouca gente sabe, mas o território de Friburgo vai até Teodoro, né? Exato. Abaixo é Cachoeiras de Macacu, então você não teria como interferir ali. Então você delimitou esse espaço que seria o lugar de memória da linha férrea. Exato. Esse espaço, essa delimitação, ela tem que ser protegida. Tem até a previsão de áreas de asfaltamento, né, onde já está colocado. São áreas que já estão com asfaltamento, com algum tipo de pavimentação. Existe alguma demanda em alguns pedaços ali menores que, pelo jeito, não afetam essa questão da característica, que a gente pode até flexibilizar, né, para não prejudicar os moradores, mas também para não descaracterizar o objetivo da lei, que é exatamente criar esse espaço de memória, como bem colocado. Porque ali é exatamente o espaço, até mesmo para as pessoas andam ali a pé, de bicicleta, e fazem um refresco na própria cabeça. Essa memória é muito mais do que a memória também do ponto de vista histórico, mas é também a memória individual de cada um. É exatamente a revitalização desse fugere urbem dentro da própria cidade, ou seja, se afastar do bulício da cidade, dentro da própria cidade, tendo um espaço de reflexão, de ar limpo, de natureza e também de reflexão de memória em termos de história da nossa cidade. Agora, você fez a lei foi aprovada em 2011, né? Final do ano, né? 30 de 12 de 2011, quer dizer, vamos botar 2012, mas tudo que foi descritivo, todas as suas sugestões, nada disso, não aconteceu nada. É lamentável isso é uma coisa que eu lamento muito, porque não é algo de custo elevado. E primeiro tem os caminhos aí, inclusive de onde se pode puxar recursos federais para fazer a melhoria da estrada. Eu estive lá na estrada um tempo atrás e vi todo o cuidado que ela não tem manejo nenhum. Não existe um plano de manejo daquela estrada. Então ela começa a se deteriorar. Então ela tem previsões de áreas de lazer, ela tem previsões de áreas de piquenique, ela tem previsões de diques, ela tem previsões de espaços que possam favorecer as pessoas a ter um convívio mais harmonioso, a ter um lazer. Infelizmente, esses equipamentos não foram colocados, a estrada não tem um plano de manejo, não existe um olhar da municipalidade no que diz a administração para a riqueza que pode ser esse espaço, inclusive para o turista, para o munícipe, né, como esse espaço realmente de restauração da memória, de restauração até físico e também psíquica das pessoas, e isso seria tão bom se fizesse. O Vale do Santo Antônio possui uma paisagem deslumbrante. A linha férrea seguia ao lado do rio, que tem o mesmo nome. Esse caminho na Serra da Boa Vista foi aberto no início da década de 1830. Na ocasião, a Câmara Municipal deu publicidade nos jornais da corte, avisando a população do Rio de Janeiro da melhoria do acesso à Vila de Nova Friburgo por esse novo caminho. Esse mesmo trajeto seria aproveitado 4 décadas depois para a implantação da linha férrea. Passando por ele, avistavam-se sítios, trechos de matas primárias e tendo a vista do rio Macacu repleto de cachoeiras. No meio da serra havia o posto do registro, uma pequena parada para abastecer de água a máquina do trem, e os passageiros aproveitavam para se refrescarem, bebendo igualmente a água que corria em uma pequena fonte artificial. Na prática, os esportistas fazem esse caminho tanto a pé como de bicicleta até o município de Cachoeiras de Macacu. No entanto, a manutenção por parte do poder público é fundamental para a preservação desse lugar de memória.